nos preparando para a prece, vamos nos recolhendo, vamos fazer nossa a prece que o Chico Xavier, o nosso querido Chico, tanto gostava de fazer. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no firmamento como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Dai-nos, Senhor, o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor, e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Na noite de hoje, nós temos a alegria de contarmos com a Rô Pacheco, que nos traz o tema, o Evangelho. A palavra é tua, querida. Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz e o nosso abraço fraterno. As nossas reflexões da noite de hoje serão em torno da estrutura pedagógica do Evangelho segundo o Espiritismo. Procuramos nessa busca compreender por que o codificador vai replicar algo que, de certa forma, e num primeiro momento, já existe no Novo Testamento. Então, há mais ou menos a época de agosto de 1863, Allan Kardec questiona a espiritualidade sob a importância de novamente esse evangelho ser trazido à humanidade a uma nova luz. E ele recorre a um médium, e isso está narrado em obras póstumas, e esse senhor se chama Senhor D. E Kardec então endereça essa pergunta à espiritualidade através do médium. Diz o codificador: o que pensais da obra em que trabalho neste momento? Então, Allan Kardec era uma alma extremamente conscienciosa. E sempre, quando lhe vinha alguma dúvida acerca daquilo que ele estava produzindo, ele recorria a uma orientação no plano espiritual, exatamente porque, para Allan Kardec, tudo aquilo que ele trouxesse à Terra, na sua codificação e nessa estrutura desses ensinos dos maiores, teria que ter um fim útil. Então os espíritos respondem a ele. Então ele pergunta: o que pensais desta obra que trabalho agora, que era o Evangelho? Esse livro de doutrina, dizem os espíritos superiores, terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Então a espiritualidade diz que o Evangelho segundo o Espiritismo não é só uma normativa, não é só uma bússola a nos indicar um caminho dentro da nossa individualidade, como também o Evangelho acaba sendo uma normativa para as nações. Então, quando a gente encontra essa nota dentro dessa resposta, talvez num primeiro momento a gente pensa, mas como isso vai acontecer? De que forma o Evangelho pode ser uma bússola norteadora para as nações?
mas na sequência nós vamos compreender um pouco mais. E os espíritos continuam na sua resposta. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Porque à época, fazer uma leitura do Evangelho, Kardec se deparou com um núcleo, com uma sociedade e com um grupo religioso que não acatou muito bem essa ideia. E seguem os espíritos. A dúvida tem que ser destruída. Aí nós ficamos, mas que dúvida é essa? Acerca do quê? A Terra e suas populações civilizadas, dizem os espíritos, estão prontas. Já de há muitos teus amigos de além-túmulo, e é muito interessante quando os espíritos falam os teus amigos. Então, lógico que Kardec ele contava com a ajuda não de amizades recentes, mas de amizades muito antigas que o apoiavam, se não do lado material da vida, como também do outro lado, na elaboração dessa obra. E concluem os espíritos: lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite. Gravitar significa orbitar em torno de um Sol maior, na ordem irradiante das esferas, e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Vamos pensar que a época de Allan Kardec havia uma efervescência, não só do ponto de vista intelectual, mas do intelectual no âmbito da ciência, como das artes e como da filosofia. Então os espíritos dizem, as pessoas dessa época, elas estão muito embevecidas num campo muito intelectual. Isso quer dizer o quê? Que o Evangelho teria um soez intelectual? Ou o Evangelho teria um viés ou uma visão um pouco mais voltada para o sentir? Dentro dessa resposta, pode-se concluir que o Evangelho é uma proposta a um sentir, a um observar a vida de um outro ângulo. Então, essa é a primeira preocupação de Allan Kardec. Mas vejam só, Kardec ele era um trabalhador incansável. Então, vamos imaginar alguém que devotava horas seguidas do seu dia na análise criteriosa de tudo que ele recebia do plano espiritual. E muitas vezes passou noites a fio sem dormir, avaliando todo esse material criteriosamente. E quando ele passa a analisar esse material para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se recolhe numa cidade nas cercanias de Paris, que chama Sigur, e pouquíssimas pessoas sabiam desse recolhimento de Allan Kardec para esse propósito, para elaborar bem essa obra. E isso se dá em torno de 20 de outubro de 1863. Amélie Boudet, a esposa de Kardec, está na cidade de Paris e vem uma conhecida do senhor Allan Kardec, Mademoiselle F., e vai a Paris para visitá-lo. Amélie Boudet encontra a médium e comunica a ela que Kardec não estava em Paris, mas estava em recolhimento para um trabalho. E de repente essa médium ela se aquieta e ela tem a mediunidade da dupla vista, ou seja, os médiuns que detêm essa faculdade conseguem num momento de introspecção visualizar qualquer lugar a qualquer distância. Então ela entra em transe e começa a narrar para Amélie Boudet, com detalhes perfeitos, a casa onde Kardec está, exatamente naquele momento, naquele horário. Ele na varanda, olhando para o jardim, e a médium diz: eu vejo o senhor Kardec cercado por uma pleiade luminosa de espíritos. Mais um se destaca, mais um muito mais entre todos aqueles que o cercam. E quando esse espírito volta-se para mim, ele mostra um livro e a sua capa está escrito o Evangelho. É uma narrativa belíssima. Essa é uma narrativa que nos sensibiliza, porque a médium não sabia nada.
Ela não sabia por que Kardec estava naquela cidade e o que fazia Kardec ali. Então, quando ela diz que ele está cercado por uma pleiade de espíritos luminosos, 2 em especial, mas um muito luminoso, que mostra esse livro a ela. Então, isso é para que nós tomemos ciência de primeiro momento, de que nós estamos falando de uma luz no mundo. Não uma luz nova, mas uma luz que se reforça no mundo novamente pelas mãos de Allan Kardec. Mas onde Kardec começa a pontuar o seu evangelho? Será que foi na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo? E nós vamos ter algumas notas a respeito disso, que Kardec já inicia o seu questionamento no Livro dos Espíritos. Que ali já há um ponto inicial que demarca futuramente que essa obra surgiria. Então, nós recorremos aqui ao Livro dos Espíritos para falar textualmente dessas perguntas que vão startar todo esse processo da compilação dessa obra. Então, vejamos, a época de Kardec se questionava muito acerca da lei natural. Então, os naturalistas, como Darwin, entre outros, questionavam o surgimento da vida, a evolução da vida, o surgimento das espécies, o pensamento evolucionista, a ordem cósmica. E a questão é, será que existe uma lei que rege tudo isso? Essa era uma pergunta da época. E o que Kardec faz? A mesma pergunta para os espíritos, porque ele é brilhante, né? Então ele pergunta na questão 614, o que se deve entender por lei natural? Já que os maiores pensadores a essa época estavam questionando a mesma coisa, mas era um questionamento entre homens comuns. E o que os espíritos respondem? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Kardec ele foi muito expressivo na sua colocação e depois nós vamos entender por que ele também pergunta da lei. Porque, novamente, ele já está traçando um caminho para nós. O que significa lei na nossa vida? Para que serve uma lei na nossa vida? Por que nós temos leis que vão norteando a nossa vida social, a nossa vida econômica? Não existem leis? Para que servem as leis? Fica uma pergunta, né? As leis têm um sentido, mas a lei divina é a própria expressão de Deus em tudo aquilo que existe. Quando eu cumpro a lei divina, eu sou feliz. E quando eu não a cumpro, provavelmente eu vou viver expressões de muitos desafios na vida. Então, essa pergunta, ela starta Kardec já para um futuro compilar essa obra. Mas tudo bem, quando nós falamos de lei, nós pensamos assim, se eu quero aprender de algo, obviamente que eu vou buscar essa instrução, certo? Onde eu vou buscar uma instrução de algo que eu não sei? Livro, certo? Sim ou não? Estamos juntos no raciocínio? Então, Kardec vai perguntar, tudo bem, nós temos uma lei, agora onde é que está escrita essa lei para eu poder ter conhecimento dela? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Onde é que está esse livro? Na consciência. Muito bem, a gente tem um código de leis e nós sabemos que ela está escrita na nossa consciência. Nós todos já passamos pelos bancos escolares, certo? Sim ou não? Sim. Pelos bancos infantis, pelos bancos acadêmicos, muitos pelos bancos técnicos. E
quem nos favorece, portanto, esse processo de aprendizagem? Quem nos auxilia a aprender? O professor. Kardec é brilhante porque ele pensa em tudo isso. Então ele sabe ali, por conta da sua lógica, nós temos uma lei, nós temos um livro escrito na nossa consciência. Questão 625. Kardec vai perguntar qual é o modelo e guia da humanidade. Qual é o nosso professor, então? Vocês estão muito tímidos. Qual é o nosso professor? Jesus. Então a gente tem lei, a gente tem o livro e a gente tem o mestre. Mas por que fazer uma releitura de algo que um mestre tão versado já deixou pronto? Não existe o Novo Testamento? Então Kardec, para não deixar sombra de dúvida nenhuma, ele vai perguntar: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Ora, se Jesus já falou tudo, qual a utilidade então desses saberes que os Espíritos estão trazendo? É lógica a pergunta dele, é legítima. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Será que nós temos que aprender mais alguma coisa? E os Espíritos vão responder. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Quando os Espíritos respondem a Kardec qual é a utilidade do Evangelho, eles não falam que é para que naquele momento se abstraia um pouco desse intelectualismo egóico, dessa casta onde poucos ainda tinham acesso a essa interpretação. Então os Espíritos estão dizendo, vamos tornar acessível. Agora, de que forma? Numa leitura clara, onde essas parábolas, elas são interpretadas e são trazidas de uma forma mais clara até todos nós, para todos nós, na forma do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo essa linha de raciocínio, nós temos a lei, certo? O livro onde essas leis estão escritas, temos um mestre e agora nós temos uma Kardec, os Espíritos vão dizer que a doutrina espírita é o que eu uso para abrir uma porta. Porque vamos imaginar que esse livro ele está guardado num lugar que nós precisamos ter uma chave. Mas às vezes essa chave fica pendurada no bolso. Muitas vezes nós damos a essa chave utilidades que não são próprias dela, que serve simplesmente para abrir. Então o Espiritismo é esta chave que nos favorece, nos faculta essa possibilidade de abrir essa porta que é essa porta da nossa própria consciência. Então Kardec fala, quando ele vai falar dos objetivos da doutrina espírita na introdução, que a doutrina espírita é exatamente essa chave que vai nos favorecer a abrir. Mas vejamos, quantos de nós, porque se nós passamos por esses bancos escolares, vamos imaginar que quantos de nós tivemos a oportunidade de ouvir diretamente os ensinos de Jesus? Será que nós, muitos de nós, ou poucos de nós, não tiveram essa possibilidade de ouvi-lo? Mas dessas possibilidades que nós tivemos de ouvi-lo, quantas vezes nós gazeamos essa aula? Porque havia coisas outras, interessantes, mais do que aquilo que aquele mestre estava falando naquele momento. E
quando nós faltamos a aula, o que a gente faz quando vai no dia seguinte? O que a gente faz quando perde a aula? Recorre a quem? Recorre a um colega que tem letra bonita ou letra feia. Geralmente aquele colega que tem a letra mais bonita, que tem o caderno mais organizado para que a gente possa copiar essa matéria. Que colegas anotaram os ensinamentos de Jesus? Os evangelistas. Então, de certa forma, esses evangelistas deixaram para nós essas anotações preciosas, esses ensinos do Mestre, que são a chave para que a gente acesse, de uma vez por todas, isso que tantas vezes é tão obscuro para nós entendermos, que é a lei divina. Então, como que Kardec organizou isso no Evangelho? Porque às vezes a gente pega o Evangelho e abre ele assim aleatoriamente, e é uma prática muito especial essa de abrir o Evangelho aleatoriamente. Mas muito interessante é quando nós pegamos essa obra e nós a estudamos, seja individualmente, e muito gratificante é estudar essa obra em grupo, porque daí são vários olhares, não se confrontando, mas se auxiliando para um sentir profundo desse Evangelho. Então Kardec, ele não vai seguir a cronologia dessas parábolas e desses ensinos, como está no Evangelho. Mas ele vai ordenar esse Evangelho primeiro, que é a estrutura básica do Evangelho, do 1º até o 4º capítulo. E o que trata isso? É tão espetacular, assim, é tão brilhante, é tão tocante, quando nós passamos a compreender essa ordem. E como essa ordem vai iluminando as nossas dúvidas, como essa ordem ela dissipa essa ignorância que ainda nos vence quando nós estamos diante das dificuldades, dos desafios, porque é para isso que o Evangelho veio, para trazer luz para esses dias sombrios das nossas vidas, para trazer esperança para aqueles dias onde nós nos encontramos desalentados e muitas vezes sem saber o que fazer. Ou será que só eu sinto isso? Não é uma coisa comum a todos os nossos corações? Quando a dúvida nos visita, quando a falta de esperança nos assola o coração, quando nós somos incompreendidos, quando sofremos um revés, seja material, emocional. E muitas vezes, se a vida segue um fluxo tranquilo, nós não temos garantia nenhuma de que ela vai seguir dessa forma. Então, a base do Evangelho começa: eu não vim destruir a lei. Onde Jesus, à sua época, diz que a sua presença naquele momento, dentro daquele seio hebraico, que é tão arraigado ainda aos 10 mandamentos, que são considerados dentro desse capítulo, mas onde Kardec vai novamente utilizar dessa máxima de Jesus para dizer que tudo aquilo que está sendo revisto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo não vai contra nada do que aquilo que já está no Evangelho, no Novo Testamento. Então eu não vim destruir a lei. Então isso já gera uma tranquilidade, porque o Espiritismo não se contrapõe aos ensinos de Jesus, e a nenhuma religião que segue os mesmos preceitos, ou mesmo a nenhuma religião até que não compactua com a figura de Jesus, porque Kardec sempre respeitou a todos os irmãos de qualquer religião. Meu reino não é deste mundo. Então vamos imaginar que a época de Jesus, quantos compreendiam essa máxima? Que ele nos falava há 2000 anos atrás, de que essa vida material é uma passagem, que esse verdadeiro lugar que cada um de nós ocupa não é aqui, mas aqui é um grande treino, aqui é uma grande escola, aqui é uma grandíssima oportunidade.
Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aqui são princípios da doutrina novamente se fortalecendo. Então, quando Jesus dizia à população que vinha ouvi-lo, quantos compreendiam sobre a pluralidade dos mundos? Quantos de nós conhecemos pessoas que ainda acham improvável a vida em outros planetas? Com certeza todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa, certo? Que não acredita. Que por mais que a ciência avança, mostrando que nós estamos cercados por bilhões de galáxias, que a nossa galáxia, a Via Láctea, que tem milhões e milhões de planetas, é uma das bilhões. Mas ainda alguém pensa que tem vida só nesse planeta. Que é uma poeira cósmica comparada a planetas que já alcançaram grandezas que nós não temos ideia. Então, como compreender isso naquela época? Há muitas moradas na casa do Pai. E às vezes a gente está preocupado com a roupa, com a casa, com o carro. E quanto ainda é a nossa dificuldade de nos percebermos, não como um cidadão brasileiro, porque isso ainda é muito local e bairrista, do ponto de vista espiritual. Porque se eu sou um espírito imortal, eu sou um ser de onde? Do universo. Qualquer lugar pode ser a minha morada. Então aí quando nós abrimos um pouco essa reflexão, nós vemos que o nosso conflito ainda ele é muito local. Que às vezes nós não nos colocamos, mesmo depois de 2000 anos, nós nos colocamos de forma local. Nos confrontamos com os fronteiriços, com os argentinos, com os uruguaios, com os paraguaios. Nós não nos percebemos como um ser do universo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando nós vamos avançando na leitura do Evangelho, como não descortinar esse horizonte? E finaliza, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, reiterando a reencarnação. A passagem de uma vida sucessiva após outra. E como um alambique vai depurando as impurezas de qualquer bebida. E como diz Paulo, o corpo é um vaso onde eu experimento o processo de depuração. É fácil estar nesse corpo e nessa existência? Ou cada um de nós não se depura constantemente, dia a dia, idade a idade, estação a estação, porque é só dessa forma, nascendo e renascendo, muitas vezes, que vai sair o melhor de mim. Então, nesses 4 capítulos do Evangelho, nós vamos ter a base para a nossa vida, para compreendermos outros conteúdos mais profundos, porque se eu tiver dificuldade em acolher a reencarnação, a pluralidade dos mundos, e reconhecer que o Evangelho segundo o Espiritismo não confronta com nada daquilo que já foi dito, mesmo antes de Jesus, eu vou ter dificuldade de compreender o resto. E dar os passos seguintes nesse processo de evolução e de abrir para o sentir. Os próximos capítulos. Então, nós temos a base. Muito bem. Agora, nós somos sujeitos individuais, certo? Eu posso dizer, por exemplo, Rosemary, vou dizer para Lúcia, Lúcia, você vai carregar o meu fardo. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Às vezes a gente gostaria, como a gente faz, muitas vezes colocando a minha responsabilidade nas costas do outro. Ou o outro papel também é verdadeiro, quando eu jogo nas minhas costas as coisas que não são minhas. Tem gente que faz isso, não sei se vocês conhecem alguém, mas muitas pessoas fazem isso. Então, na sequência, dentro das bem-aventuranças, que vai do capítulo 5º ao 10º, ali Kardec vai citar algumas delas, não todas,
mostrando o quê? Que nós precisamos trilhar um caminho de redenção pessoal. Eu tenho que tomar essas orientações de Jesus para mim. Agora, o que é ser bem-aventurado? É ser um espírito feliz, plenamente feliz, completamente feliz. Um espírito que alcançou o máximo da sua depuração. É um caminho curto? Não. É um caminho longo, mas é um caminho possível. E ali Jesus, então, nessas bem-aventuranças, nós vamos ter as orientações para a nossa redenção pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu devo me comportar? Bem-aventurados os que são mansos. Será que eu sou manso? Ou diante da primeira contrariedade eu já me esbravejo? Será que eu sou pacífico? Será que no sofrimento eu sou brando ou eu reclamo? Porque é isso que as bem-aventuranças vão falar para nós. Isso não fala ao nosso coração? Fala. Profundamente. Porque se nós imaginarmos Jesus falando, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. É tocante demais. Então, nós temos na sequência uma orientação para que eu me torne esse espírito feliz. E na sequência, como me tornar um espírito feliz? Aí vem a lição de casa. E aí nós vamos ter do 11º até o 18º capítulo. Coisas muito simples. Primeira delas é amar-se para amar o próximo. Coisa muito simples. Não simplória, mas simples. Para eu me tornar um espírito feliz, eu preciso de pronto amar a Deus sobre todas as coisas, que é a máxima. Amar a Deus a despeito de qualquer coisa. Aí nós podemos pensar em algumas agruras. Por exemplo, uma mãe ou um pai que vê sair dos seus braços pela morte um filho que ama. É ou não é uma situação difícil? Quantos aqui, talvez um ou outro, já viveram essa experiência diretamente ou acompanharam alguém ter essa experiência? De perder um filho, perder entre aspas. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou me revoltar, certo? Eu vou achar que Deus está me castigando, que Ele é injusto, que Ele é mau. Mas se eu amo a Deus, de todo o meu coração, eu aceito. Mas se eu amo a Deus compreendendo a pluralidade da vida, a pluralidade dos mundos, esse filho continua vivo ou não? Sim. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e de repente eu me vejo numa situação onde eu sou lesado, alguém me rouba. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas e qualquer condição, isso me derruba ou não? Isso me faz cometer o suicídio? Sim. Mas se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou me manter em pé. Porque eu entendo que isso é uma etapa, uma fase, um resgate, uma lição que não aprendi e, portanto, eu sigo. Então, esse é o primeiro capítulo onde nós estamos recebendo as ferramentas. Como me tornar um espírito feliz. Agora, para a gente ser um pouquinho mais feliz, eu preciso amar o inimigo. Para ser feliz de verdade, eu preciso amar o inimigo. Porque Jesus vai dizer isso a um doutor da lei que o confronta. Ele diz, você já cumpre a lei. Amar quem eu amo é muito fácil. Conversar com quem se estabelece um diálogo por afinidade não é fácil? É ou não é fácil?
Mas aceitar o outro do jeitinho que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse, já não se torna um desafio na nossa vida? Agora, amar o inimigo, e os Espíritos vão orientar como é esse amor. Isso está no Evangelho. Eu estou simplesmente, como diria o Chico, dando uma de papagaio aqui. Simplesmente replicando algo que já existe. Eu não estou falando absolutamente nada de novo. Mas amar o inimigo já começa quando eu não desejo mal para ele. Quando eu não falo mal dele. Isso já é uma expressão de amor. Isso vai me deixar feliz ou não? Sim. Isso me coloca num lugar diferente. Não fora, mas me coloca em relação com um lugar íntimo que nós pouco visitamos. E Kardec segue na sua orientação. Para nós sermos mais felizes ainda, tudo que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, ninguém precisa saber. Honrar o pai e a mãe. Isso são todos os caminhos para que aí a gente pode pensar, puxa, isso eu estou fazendo, isso eu não estou fazendo, isso eu estou fazendo um pouquinho, isso eu posso fazer mais. Porque é possível ser feliz nessa vida se eu não tenho gratidão pelo pai e a mãe. Se nós consultamos a nossa consciência, por exemplo, cada um de nós aqui nesse momento, se eu consulto a minha consciência, e se existe alguma pendência na minha relação com meu pai e a minha mãe, é possível a gente ser feliz totalmente nessa vida? Não é. Por isso que nós precisamos novos encontros, novas vidas, novas oportunidades, ora como pai, ora como filho, ora como cônjuge, ora como amigo, como mestre e discípulo, para que a gente depure e aprenda a amar sem distinção. Porque Allan Kardec vai dedicar um capítulo do Evangelho, e onde em outro momento nós tivemos a oportunidade de abordar o quão importante é ter gratidão pelos pais. Porque é impossível ser feliz se eu não me reconcilio intimamente primeiro com a figura do pai e a figura da mãe. É impossível. Fora da caridade não há salvação. Olha como nós vamos ser mais felizes, não levantando a bandeira do Espiritismo, mas Kardec, no livro O que é o Espiritismo, um religioso confronta numa pergunta. Se fosse para você ficar com aquele que cumpre os desígnios de tua doutrina impecavelmente e não é caridoso, e outro de uma religião diferente da tua, mas que é caridoso, com quem você fica? Kardec não titubeou com aquele que faz a caridade. É muito larga essa reflexão. É muito larga, é muito ampla essa reflexão. Porque ser caridoso empreende 3 ações básicas: perdoar, ser benevolente e ser indulgente com qualquer um, próximo ou não próximo. Não é tirar do guarda-roupa o excesso, mas muitas vezes é simplesmente tirar do tempo, porque o tempo realmente é o bem mais precioso, um dos mais preciosos que nós temos. Às vezes aquele minuto que eu dedico à escuta de uma problemática que talvez para mim não seja tudo aquilo, mas o outro, quando eu dou para ele esse tempo de escuta, eu dou 1 minuto de apreciação ao outro. Isso é caridade. Mas às vezes, por mais que eu dê daquilo que é material, não vai fazer tanto efeito quanto dá realmente daquilo que é legítimo meu, do que eu tenho. E o que é de propriedade minha é tudo aquilo que eu vou levar daqui quando eu desencarnar.
Então não é nada daquilo que a gente pensa que tem. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então Kardec vai fazer uma reflexão, porque todas essas são falas de Jesus, são orientações de Jesus. Em nenhum momento Kardec vai dizer abandona tudo, dê tudo para os pobres e vai viver uma vida de renúncia e mendicância. Não. Porque se nós estamos numa vida material, e eu particularmente sempre brinco, o meu anjo de guarda não paga a minha conta de luz. Se paga de alguém, me fale, por favor, que eu também vou dar a minha, certo? Porque se o seu anjo de guarda paga a sua conta, alguma coisa de errado há. Porque uma lei natural é a lei do trabalho. E se eu trabalho, eu adquiro, não é a lógica? Só que o grande problema é quando eu me confundo com as coisas. Eu acho que eu sou a coisa. Eu acho que eu sou o carro, eu acho que eu sou o bem, eu acho que eu sou o dinheiro. Inclusive, a gente acha que é o corpo. Mas o corpo também é um bem. Porque ele vai junto ou não? Não vai. Então, todas essas elucidações estão dentro desse capítulo. E Kardec, então, fecha essa linha de raciocínio dentro de tudo aquilo que vai nos ajudar a alcançar a pureza, com o último capítulo onde Jesus diz, sede perfeitos. E onde brilhantemente ele vai trazer a nota que quem é o espírita é uma pessoa perfeita? Coitados de nós, né? Deus é generoso, ainda bem que ele tem muita benevolência. Mas o espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências e as dominando. É como domesticar um cavalo muito selvagem, que mesmo muitas vezes já tendo passado por uma domesticação, em um outro momento ainda surge aquela selvageria, aquele ímpeto, aquela, às vezes, falta de gentileza no trato com o outro. Então, muitas vezes, essa animalidade se apresenta, mas Jesus aqui já fala que há algo muito especial em todos os corações, quando Ele nos convida a fazer brilhar a nossa luz. Então, nós temos um periódico, não é lógica, é muito lógica a linha de raciocínio de Allan Kardec, é um expediente maravilhoso. E aí, na sequência, então, primeiro a base, aí nós vamos ter o contato com aquilo que vai nos tornar felizes, as bem-aventuranças, e todas as ferramentas, todo passo a passo, para que a gente esteja cada dia mais próximo dessa felicidade. Agora, tem sentido a gente ser feliz sozinho? Tem? Não. Há um exemplo na natureza muito belo, porque quando nós vamos para um rio e encontramos aquelas pedras sem arestas, né? Aquelas pedras roliças, isso significa o quê? Que essa pedra rolou muito, atritou-se muito com outras pedras para que chegasse naquela forma. Então, Kardec vai trazer na sequência que é preciso trabalhar-se também na coletividade. E aí nós vamos ter toda uma orientação para o coletivo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Evangelho não é para todos? Sim ou não? É para todos. Mas quantos de nós já sentimos o Evangelho? Há um momento na vida de Maria de Magdala, que é um momento muito especial, aonde ela encontra Jesus, e isso se dá no terceiro encontro, onde ela vai à casa de Simão Pedro, passando por cima de todo um rigorismo da época em relação a uma mulher e ex-prostituta. Então imagine o rigorismo, né? O que acontecia com as mulheres prostitutas? Elas eram dilapidadas,
Então Maria de Magdala, quando se coloca aos pés de Jesus na casa de Simão Pedro, ela disse: Senhor, eu ouvi a boa nova. Será que diante de todos os meus pecados, dos meus erros, será que tu me acolhes como uma das tuas ovelhas nesse aprisco celeste? Será que nós, diante do Evangelho, será que nós não questionaríamos a mesma coisa? Será que diante de todo o meu passado, de todos os equívocos, será que Jesus nos aceitaria como uma ovelha do seu aprisco? E Jesus, ela pergunta: Senhor, eu ouvi a boa nova. E Jesus retifica, ele fala: Maria, tu escutaste a boa nova. Quando Jesus fala que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, são porque poucos escutam. Porque escutar é ser tocado. Escutar é mais do que ouvir. Escutar a boa nova é ter uma linha direta. Não tem mais intermediários. Nós escutamos realmente Jesus nos falando. Então, a boa nova é para todos. Mas isso exige de nós algumas mudanças de hábitos. E nós sabemos que mudar hábitos é uma tarefa de todo dia, de todo momento, porque senão aquele cavalo selvagem aparece de uma forma muito rápida. Meu reino não é deste mundo. É uma normativa para todo ser na sua individualidade e para qualquer coletividade. Porque se eu brigo por fronteiras, se eu guerreio entre povos, eu não compreendi ainda que a nossa vida é uma vida no universo. Ainda ela é local, né? Ainda ela é bairrista. Então eu brigo com outro clã, eu brigo com outro povo porque não pensa como eu brigo por religião, por petróleo, brigo por posse. Então é uma orientação para as grandes coletividades, essa sim. Há muitas moradas na casa de meu pai, ou melhor, vou voltar aqui. A fé transporta as montanhas, os trabalhadores da última hora. Então Jesus vai orientando e Kardec reiterando essas máximas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, para que a gente desenvolva um senso seletivo, baseado no quê? Como diria Allan Kardec, se aquilo que eu vivo não tem um fim útil, portanto não vai ter uma serventia. Se aquilo que eu recebo como uma orientação vinda de um profeta ou de um homem de gênio, segundo Allan Kardec, e não ter um fim útil, não tem serventia. Por isso que Kardec analisa essa máxima do Cristo. Há muitos falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, falando que essa boa nova ela deve ser difundida, discutida, compartilhada. Buscai e achareis, e dai de graça aquilo que de graça recebestes, onde Kardec vai falar especificamente sobre a mediunidade. Que essa faculdade é uma faculdade que eu coloco a serviço. E para finalizar o Evangelho, Kardec vai dedicar 2 capítulos falando da prece. Pedi e obtereis, e uma coletânea. E por que ele coloca isso no final do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque esse é o momento de uma verdadeira união com Deus. Porque muitas vezes o que nos falta na vida é fazer silêncio. Talvez é uma das coisas que nós mais negligenciamos na nossa vida, são momentos de silêncio. E de silêncio mesmo. De aquietamento, de introspecção. Porque aonde está o livro que eu devo abrir? Não está dentro de mim? Se eu trilhar esse caminho, eu não vou chegar na porta onde está esse livro?
E se eu me aquietar mais ainda, eu vou ver brilhar na minha mão a chave. E é no momento que eu faço silêncio. E muitas vezes é no momento onde eu endereço uma prece sentida a Deus, ao anjo guardião, a um espírito protetor, a um espírito nobre. É como se nessa hora eu abrisse essa chave e pudesse olhar profundamente dentro de mim, e aí eu entendo como a base, a redenção individual e a redenção coletiva, como a verdade, o caminho e a vida. Então, dessa forma, nós podemos ter um tremendo êxito na nossa existência. E lembrando João, a frase de Cristo quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então essa foi uma parte da brilhante missão de Allan Kardec, fazendo essa releitura do Evangelho, para que saia aquele intelectualismo e aquela interpretação tacanha, mas lançando luz a que qualquer um de nós já é portador dessa luz divina. Mas o que precisa ser feito é retornar para dentro e ofertar a sua luz ao mundo. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós quem agradecemos, Rô, pela mensagem, pelas reflexões profundas que nos faz pensar.